Vote pelo SUS. Pela garantia do direito humano à saúde. Olá, estamos iniciando o podcast Vote pelo SUS e a gente recebe hoje aqui o Zeca. E tu pode começar, Zeca, se apresentando e contando um pouco também do movimento que você participa e como ele integra o Fórum DH Saúde. Tá bem. Então, eu sou o Zeca, eu sou da Coordenação Nacional do MAB. O MAB é o Movimento dos Atingidos por Barragens. É uma organização que tem mais de 30 anos e o MAB ele organiza, ele articula e ele constrói a luta dos atingidos e das atingidas a nível nacional, né? Dos atingidos por barragens, né? A nível nacional. Então, a tarefa do MAB no seu tempo histórico é essa, né? É a gente lutar, organizar, construir a luta dessas populações que têm a sua violação nos direitos humanos, né? Historicamente rompidas, né? Então, a gente constrói essa tarefa a nível nacional, né? Hoje o MAB se organiza em 20 estados da federação e tem esse papel em cada estado, desde a comunidade lá atingida até a nível nacional, né? Essa discussão nos governos, na institucionalidade, né? Tu podia também dizer para nós um pouco, para a gente entender, porque a própria atuação e o próprio conceito que a gente tem na cabeça, né, assim, de atingidos por barragens, ele evoluiu ao longo do tempo, né, Zeca? Então, como que isso hoje, até o envolvimento, assim, do início das hidrelétricas a hoje trabalha, como é que isso dentro do movimento também, se tem esse entendimento de atingido e atingida hoje? Sim, o MAB surge nesse contexto das hidrelétricas, né? Então, era a organização dessas famílias, dessas populações que ficavam a jusante da barragem, né? E a partir daí a gente foi evoluindo não só o movimento, a nossa organização, mas também o conceito de atingido, né? Então, desde muito tempo, né, considerados atingidos pelas grandes empresas que tinham esses negócios eram as pessoas que tinham a sua terra alagada, né? E o MAB ele vai ampliar esse conceito e vai mostrar que não são só essas famílias que são atingidas, né? Mas, por exemplo, né, uma barragem que não é construída, mas que tem a proposta da construção, as famílias já são atingidas, né? Porque só a ameaça de ter o seu modo de vida destruído e a necessidade das famílias a partir de agora se organizar para construir uma luta contra o processo violento que é a construção de uma barragem já é uma forma da família ser atingida, né? Então, não necessariamente se mantém da mesma forma que era, né? E no último período, a gente teve também uma mudança com os rompimentos de barragem a nível, digamos assim, macro, digamos assim, né? Um nível muito mais grave do que se teve, né? Rompimento de barragem não é uma coisa nova, né? Apesar de parecer. E aí, no último período, a gente no MAB teve a construção na bacia do Rio Doce e na bacia do Rio Paraupeba, né? Que foram os dois rios que tiveram as duas barragens, né? Uma na mina do Córrego do Feijão e a outra barragem de Fundão, em Mariana, e que colocou uma nova gama de atingidos pela barragem, mas pelo seu rompimento, né? Nessa discussão e nessa luta em prol das populações atingidas por barragem. E nesse sentido também, né, Zeca, a própria relação que a gente tem visto nesse último período, né, especialmente em situações de enchentes também, então uma presença muito forte do movimento Atingidos por Barragens nesse espaço, inclusive trazendo toda a experiência que já foi de acompanhamento e dessas situações de emergência que você fala desses dois rompimentos que aconteceram, né? Isso também foi um passo assim que muito visível para a sociedade nesse último período, né? Sim, então, nesse tempo histórico, né, que nós estamos, o movimento tem discutido isso, né, assim, de qual é o papel central que os atingidos vão ocupar no próximo período. Porque nós temos os atingidos por barragens, mas a gente está discutindo a relação das pessoas atingidas, né? Então a gente diz que essa crise capitalista climática que nós estamos vivendo no último período, ela tem promovido, né? Ela tem colocado muitas pessoas na condição de atingidas, né? E o MAB, tanto iniciando pela solidariedade, mas também pela organização dessas famílias frente a essa outra violação de direitos, tem se colocado sim a nível nacional
para propor essa questão, para construir essa questão, né, no último período. Então, no Rio Grande do Sul, a gente teve um trabalho agora recente, né, importante. Tivemos mais de 10 cozinhas solidárias, tivemos mais de 50 mil marmitas construídas para as populações que foram atingidas, e também iniciamos o processo de organização dessas famílias para discutir o processo da reparação, né? Porque a gente sabe que tem um culpado, né? Apesar de parecer Uma catástrofe natural só, né? natural, uma coisa ao acaso, né? Uhum. E aí o criminoso fica um pouco velado ali, ele não se mostra, né? Mas a gente tem construído essa luta e tem construído as formas da reparação, né? Então é uma tarefa. Então a gente teve esses processos no Rio Grande do Sul, tivemos em Santa Catarina, tivemos no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem construído em Minas Gerais, né? Então a gente tem construído isso em alguns estados que o MAB se organiza. É um debate ainda embrionário no MAB, né? Isso a gente está aprendendo também agora um pouco sobre isso, mas já tem muita coisa produzida, muita coisa avançada, muitos estados avançaram bastante na pauta, e tem outras formas também, não só dessas mudanças pelas enchentes, né, que foi esses casos, mas tem a seca na Amazônia, por exemplo, porque na concepção do MAB todo mundo é atingido, então a gente tem essa tarefa histórica aí. O Movimentos Atingidos por Barragens, ele, né, tinha um trabalho muito focado na questão de água e energia, né? Sim, Eram dois elementos assim muito importantes. Mas agora também tem um trabalho importante na linha do direito humano à saúde, né? sim, sim. Então, da saúde dessas pessoas, da saúde dessas populações que são atingidas. Esse debate do atingido por barragem, ele foi evoluindo, né? Então a gente entendeu, né, resumindo um pouco o contexto, que são mais de 30 anos, a gente entendeu que o problema em si não é a barragem que vai gerar energia, né? Aquela estrutura lá, ela só é uma consequência de um modelo energético. E lógico que ela é um problema porque é ela que causa o alagamento, né? Então ela que rompe, mas a discussão central não é ela, né? Não é a barragem em si, mas é o modelo energético, é o modelo de exploração da natureza, né? Que causa esse conflito socioambiental, né? Então, que é o modelo capitalista, né? Então, que visa o lucro, né? Enfim, né? Então a gente saiu do entendimento da barragem em si, da obra em si, né, para o modelo energético. A discussão é o modelo, qual o modelo que atende aos trabalhadores e trabalhadoras, inclusive os que estão sendo ali atingidos, né? A gente tinha, por exemplo, comunidades que eram próximas de uma barragem gigante de produção energética que não tinha energia, né? Então, para onde está indo essa energia, se não para as pessoas que estão sendo atingidas pela própria barragem de produção energética, né? E diante disso, a gente foi avançando para vários temas. E aí, do modelo energético, que a partir daí você amplia novas discussões, né? A questão socioeconômica, né? Que não é mais encarada só do bem que você perdeu Não só o impacto na área do na terreno, área né? do Mas na terreno vida seu, das pessoas, na né? vida, exatamente, cultural, né? No modo de vida, que é uma coisa que até para os atingidos entenderem é difícil a gente construir com eles, mas que é um impacto, né? Então, o futebol na comunidade que não existe, mas a comunidade dá um futebol que não existe mais, a ida na missa, na reza que não tem mais. Então, todo esse impacto que fica um pouco velado, né? A gente tem avançado para essas discussões, né? E a saúde também é uma delas, né? No último período, mais precisamente no ano passado, 2023, a gente fez um grande encontro, né? A gente mobilizou 3 mil atingidos para vir para Brasília para discutir a implementação da política nacional dos atingidos por barragens. E a gente conseguiu aprovar, né? A muito custo, depois de anos de luta, a gente conseguiu aprovar a política nacional para os atingidos por barragens, que torna o povo atingido um povo reconhecido, né? Então existe uma lei, um marco legal, um marco regulatório que ampara as populações atingidas por barragens. E nós começamos a entender os problemas que a violação dos direitos humanos para essas populações causam na saúde, né? Então, Mariana e Brumadinho talvez seja o exemplo mais simples e mais fácil, porque tem uma contaminação muito forte de metais pesados na água. E isso é omitido, né? Porque, por exemplo, não há nenhuma discussão em nenhum lugar sobre isso, a não ser as que os movimentos sociais, sobretudo o MAB, puxa e provoca e aponta, né? Que nós precisamos ter uma discussão mais profunda sobre
a situação da contaminação dessas pessoas, da contaminação do solo que essas pessoas vivem, da água que essas pessoas bebem, do ambiente que elas estão ali inseridos, né? Enfim. Então a gente tem tentado construir de forma muito incisiva um debate para essas populações na bacia do Rio Doce, referente a esse crime, mas também em outros lugares. Temos outros casos nas barragens que muda todo um ecossistema, né? Então, quando se constrói o lago da barragem, por exemplo, muda a fauna, a flora que está ali presente. Então, isso tudo apresenta mudanças na, na vida dessas pessoas, no espaço que essas pessoas ocupam, e a partir daí tem influências na saúde, não só da forma psicológica, né? Que essas são as primeiras que vão se materializar, mas também de uma forma geral, né? Então a gente teve surto de várias doenças, né? Tivemos surto de febre amarela em algumas barragens do Brasil, né? Sobretudo lá na região amazônica, populações que não sofriam com isso, elas foram relocadas para outros locais e passaram a sofrer. Então, para aquela população, isso é novo, né? Então, enfim, a gente tem avançado para esse debate na saúde e tentando sistematizar isso e tentando avançar um pouco de como a gente defende o SUS e como é que a gente traz esse tema dessa população que agora é reconhecida enquanto população para dentro do SUS. Mas a importância de se trabalhar com as populações, de entender o direito que elas têm à saúde, e aí talvez se você pudesse fazer um paralelo, assim, né, como que se está trabalhando isso dentro do MAB, a partir da experiência do MAB, e também como você percebe, talvez, que sejam possibilidades de trabalhar com outras populações, né, como você falou nesses momentos, seja de emergência ou seja por outras situações, em periferias, em áreas mais urbanas, então tem diferentes espaços, né, mais rurais, mais metropolitanos, mais de Sim. periferia, e de que forma a gente poderia avançar também nesse sentido de envolvimento, de participação no Sistema Único de Saúde? Primeiro, acho que é importante a gente pontuar que para o MAB, né, a gente entende que o SUS é uma política que é fruto de muita luta e muito suor que foi empregado por várias populações, por vários trabalhadores e trabalhadoras que construíram historicamente esse direito. A defesa do SUS é o ponto central, né? Acho que para nós que estamos se aprofundando nesse tema da saúde, a gente vai entendendo como que a política pública, né, que é o SUS, ela consegue garantir e amparar não só os atingidos por barragens, mas as diferentes categorias e formas que as violações dos direitos humanos causados, né, por esse modelo de desenvolvimento que nós temos hoje, causam nessa população que nós temos no Brasil, e como que o SUS consegue abarcar todo mundo, né? O povo, a população precisa construir o SUS, né? Precisa estar inteirado, inclusive, do papel histórico que o SUS cumpre, assim. Então a gente também tem trabalhado, e aí é um dos motivos que nós do MAB também vemos a importância da construção do Fórum DH Saúde, que é dialogar e ver diferentes formas de nós construir e fortalecer o SUS a partir nós, né, com o nosso recorte, que é as populações atingidas, mas com o movimento negro, com o movimento LGBT, com os povos originários, né, com as organizações dos trabalhadores e suas categorias, né? Então a gente tem construído esses espaços participativos, esses espaços mais coletivos com várias organizações. Quando a gente fala da campanha Vote pelo SUS, a gente está falando também em mobilizar pessoas para que participem do processo. E Sim. talvez a pergunta que eu faria para ti é como é que você entende isso também, essa proposta, né, que o Fórum está fazendo de uma campanha para mobilizar pessoas e para fazer essa pauta da saúde, né, entrar nas discussões, nos debates, nas falas dos candidatos a vereador e candidatos a prefeitos e prefeitas, né? Para nós do MAB, quanto mais o tema da saúde emergir, é assim, é melhor e incentiva mais a participação popular no SUS, né? Que eu acho que esse que é o central, que é trazer o debate do SUS para a população, né? A gente tem hoje, infelizmente, muita fake news, muita coisa relacionada ao SUS que não condiz, né, com a política construída, e é importante que o povo participe, né, que todas, as populações consigam se inteirar e participar. E a campanha Vote pelo SUS, criada pelo Fórum,
é central, assim. É como que a gente, em todos os espaços, os debates que as organizações que estão no fórum e as que não estão no fórum também, como que a gente coloca nas pautas, entregue aos candidatos, a vereador, a prefeito, em 2026, aos candidatos para o executivo, legislativo, que estão por vir ainda. Então, é como que a gente traz o debate da saúde. E a campanha Vote pelo SUS é um excelente instrumento para nós trazer esse debate. Então, quanto mais ações a gente construir para fortalecer as políticas públicas, para pôr, inclusive, em discussão essas políticas públicas, né? Porque às vezes a gente vê os ataques por si só, né? E aí a discussão se torna ali do meu posto de saúde, mas não entende todo o contexto histórico que o SUS, a construção do SUS, né? Então, quanto mais a gente trouxer essa discussão e aprofundar cada vez mais a discussão da saúde e do SUS, para nós só se abrem mais portas, né, para a gente ter mais pessoas aderindo a essa discussão e entendendo com mais profundidade, né? Porque o que falta muito aos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil é isso, é entender a concepção do SUS, né, a universalidade que ele traz, né, e toda a potência que tem o SUS, né, porque acho que além da discussão, mas também é o compromisso. Então, as organizações que estão no fórum têm esse compromisso com o SUS e com a campanha, de levar a campanha, né, adiante, e como que a gente traz mais pessoas. Acho que esse que é o grande desafio, né, e por candidatos para assumir esse compromisso, as campanhas para assumir esse compromisso com o povo e com o SUS é central. A gente convida também as pessoas que acessem, né, o manifesto do Vote pelo SUS, e ali a gente também defende algumas questões que são fundamentais para a gente entender o que é essa defesa do SUS, que é um SUS público, né, assim como tu falou, universal, e que tem ali uma série de outros elementos, né? Então também tem um chamado pro manifesto, né, Zé? Exatamente. Ler o manifesto, levar para as comunidades, para os grupos de base, os grupos, nos nossos casos, né, os grupos dos atingidos nas comunidades, para debater esse manifesto, para nós é central também, né? Então, no MAB nós temos o coletivo de saúde que está nos estados, que tem a nível nacional também. Então, a proposta nossa é pôr isso em discussão no coletivo, para que o coletivo leve para os estados e debata nas comunidades atingidas, para a partir daí a gente levar para dentro do SUS as demandas, as preocupações, né, e as propostas para que o SUS consiga ser de fato universal e consiga atender as populações atingidas. Uma das grandes conquistas é o controle social, né? A possibilidade que tem da população ter acesso às informações e ajudar a fazer a gestão disso, né? Mas eu queria também uma palavrinha tua para a gente ir finalizando, a importância da participação assim ativa nos movimentos e nas organizações, nas vários movimentos e organizações populares que a gente tem, para que a gente possa de fato ajudar a construir políticas públicas, né? E não só construir essas políticas, né? Não só eleger os candidatos e as candidatas, mas depois também fazer o acompanhamento, estar junto, conseguir fazer com que, de fato, essas políticas sejam implementadas e ajudem a resolver os problemas, as demandas das populações, né? Também é um compromisso das organizações e da população acompanhar isso nos mandatos eleitos, né? Então, cobrar, né, que o SUS esteja em discussão nesses espaços legislativos e executivos, que aí a gente consegue discutir desde da comunidade até a nível nacional, né? Que acho que essa que é a grande tarefa, né? Então, todos os espaços que o SUS e que a saúde estejam no centro do debate, a gente precisa ocupar, então, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os conselhos federais, né, sobre saúde, a participação é fundamental, as comissões que existem sobre saúde, as organizações que discutem saúde, e se não tem, acho que nós devemos levar essa discussão, né? A saúde cabe nos movimentos de moradia, cabe nos movimentos do campo, da cidade, dos trabalhadores e trabalhadoras enquanto categoria, né? Então é importante que a gente construa, enquanto sociedade civil organizada, mas que leve esse debate também para o poder público e para os espaços de participação acerca do SUS e da saúde, né? Então é central que a gente construa pautas, participe e cobre, inclusive, mais investimento no SUS, né? Porque é isso, quanto mais a gente cobrar, mais a gente apontar as necessidades que existem, as falhas que possam existir, né? Mas a gente também leva propostas, né? E inclusive mais investimento, porque isso a gente aponta a necessidade de nós ir ampliando cada vez mais o SUS. E acho que esse que é o grande objetivo, né? Como é que a gente amplia, como é que a gente torna ele mais universal, mais equânime, né?
Então, acho que esse que é o grande objetivo nosso, né? Como a gente constrói um SUS cada vez mais forte. Então, chegamos ao final desse episódio do Vote pelo SUS, né? A gente agradece ao Zeca, que esteve aqui também compartilhando a sua experiência com a gente, e reforçamos, né, a importância da participação, do engajamento, né, nesses espaços, assim como tu falava no encerramento do nosso bate-papo aqui, para exatamente fortalecer e melhorar o Sistema Único de Saúde, né? Essa é a proposta que a gente tem e convida sempre as pessoas para estarem se envolvendo, buscando esses espaços, né, se informando, através do site do fórum dhsaude.org.br, também a gente consegue acessar as informações do manifesto, as informações da campanha Vote pelo SUS. Então, fica esse convite, agradecemos ao Zeca e até o próximo episódio. Para fortalecer a luta pela defesa do SUS, convidamos você a compartilhar esse podcast com seus contatos, acompanhar os próximos episódios e contribuir no debate com candidatas e candidatos sobre o futuro do SUS em nossos municípios. Você acompanhou o podcast Vote pelo SUS, um programa do Fórum Direito Humano à Saúde. Acesse o site fórumdhsaude.org.br e conheça mais sobre as organizações que fazem parte do Fórum e nossas propostas para fortalecer o compromisso com o SUS nestas eleições.